Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão interessantíssima, gente, muito boa, pancada, de um livro bem conhecido chamado Tópicos de Álgebra Elementar. É um livro que é popularmente conhecido como Capeta Azul. Eu tenho certeza que boa parte de vocês que caíram nesse vídeo já devem ter pelo menos ouvido falar desse livro, né? Eu acho engraçado essa nomenclatura que a galera dá nesse apelido, por conta do livro ter uma capinha azul, né? E as questões são bem alopradas, né? Não realmente é um apelido bastante sugestivo, esse capeta azul. Essa aqui é uma questão, gente, que ela trabalha com somatórios, ela exige bastante que você esteja por dentro dessa parte de somatórios, e no seu desenvolvimento ela trabalha também com as frações parciais, né? É um assunto que eu já trouxe aqui em um outro vídeo mais para trás, e eu vou, vez ou outra, quem sabe, trazer questões dessa natureza, porque pode ajudar muito vocês que estão se preparando para essas grandes provas, né? Essa aqui ela tem o estilo assim de provas do ITA, do IME, né? Tenho certeza que vocês vão curtir demais a resolução dela. A gente começar para valer, eu peço a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda demais o algoritmo do YouTube a reconhecer a relevância desse conteúdo e assim distribuir o vídeo para mais pessoas. Ela diz assim, ó, sabendo que o valor dessa soma, dessa monstrenga aqui, né, que até fica pequena assim para caber na margem da folha, ela pode ser escrita nessa forma A mais B sobre C, ele quer saber quanto é que é o valor de A mais B mais C. É simples assim. Aí como é que a gente faz para sair dessa pedreira aqui, né, gente? Eu vou primeiro mostrar, gente, que essa expressão gigantesca aqui, ela segue um padrão. Ó. Se você observar, você tem raízes em todos os termos, é um somatório, e você tem termos que são consecutivos ao quadrado, ó, 1 e 2 ao quadrado, 2 e 3 ao quadrado. E lá no final você tem 1999 e 2000, 2000 e 2001 ao quadrado. Então aqui é muito simples de você escrever como um somatório, gente. É um somatório, ele vai ser S, e ele vai ter esse somatório aqui, ó. É muito fácil de perceber que o somatório vai ser esse, é N de 1 até 2000, ele começa no 1, termina em 2000, da raiz de 1 somado com 1 sobre n ao quadrado, mais 1 sobre n mais 1 ao quadrado. É simples assim, ó. Aí aqui a gente pode até substituir alguns só para mostrar que de fato isso aqui está certo. Ó. Ó, se eu substituir o primeiro, ó, o primeiro é 1 mais 1 sobre 1 ao quadrado mais 1 sobre 2 ao quadrado. A gente vê que está certo. O segundo é 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado mais 1 sobre 3 ao quadrado. Aí se a gente for substituir o último, ó, lá no último a gente vê que realmente está certo. Essa aqui é uma maneira que eu sempre gosto de explicar para mostrar que realmente o somatório está escrito corretamente. Ó. É 1 mais 1 sobre 2000 ao quadrado mais 1 sobre 2001 ao quadrado. Então aí você vê que contempla todos os termos, né? Contempla todos os valores. Então, de fato, o somatório vai ser esse, gente. Aí feita a escrita do somatório, o que a gente faz agora? Eu vou pegar só a parte de dentro dessa raiz, eu vou chamar de x, certo? E aqui a gente vai fazer uma série de manipulações algébricas nesse x, para poder a gente escrever de uma outra maneira mais simplificada, porque está muito complicado esse x escrito dessa forma. Eu vou reescrever só o x, como sendo 1 mais 1 sobre n ao quadrado, mais 1 sobre n mais 1 ao quadrado. E aqui o que a gente vai fazer? O MMC algébrico. Quando a gente faz o MMC algébrico, a gente vai ficar com uma expressãozinha bem grandona aqui, ó. Ele vai ficar n ao quadrado vezes n mais 1 ao quadrado. Aí você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. O primeiro termo fica n ao quadrado vezes n mais 1 ao quadrado. O segundo termo ele vai ficar n mais 1 ao quadrado. E o terceiro termo, ele vai ficar simplesmente n ao quadrado. Pronto, é assim que a gente faz. E agora eu vou desenvolver essa conta, gente. Esse x, o que eu vou fazer? Esses dois primeiros termos, ó, você vê que pode colocar o n mais 1 ao quadrado em evidência. É o que eu vou fazer. Quando eu ponho n mais 1 ao quadrado em evidência nos dois primeiros termos, o primeiro termo vai ficar n ao quadrado e o segundo termo vai ficar simplesmente 1 mais n ao quadrado sobre n ao quadrado, que multiplica n mais 1 ao quadrado. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o produto notável, né? Ali você tem um produto notável no primeiro termo, ele vai ficar o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que multiplica n ao quadrado mais 1,
mais n ao quadrado. Aí tudo isso dividido por n ao quadrado, que multiplica n mais 1 ao quadrado. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer, gente, aqui é a parte que é um pouco mais extensa de conta, mas enfim, estamos falando do famoso livro do Capeta Azul, gente. As questões deles são alopradinhas mesmo. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o produto distributivo ali, ó. Primeiro com o primeiro, fica n à quarta. Primeiro com o segundo, n ao quadrado. Segundo com o primeiro, 2n ao cubo. Segundo com o segundo, 2n. Terceiro com o primeiro, n ao quadrado. Terceiro com o terceiro, 1. Somado com n ao quadrado. E tudo isso dividido por n ao quadrado, que multiplica n mais 1 ao quadrado. Aí aqui, ó, quando a gente faz essa simplificação do termo de cima, a gente repete o n à quarta, a gente repete o 2n ao cubo, e aqui você vê que n ao quadrado aparece 3 vezes, ó, 1, 2, 3. Então vai ficar mais 3n ao quadrado, 3n ao quadrado, mais 2n, mais 1, e aí tudo isso é dividido, essa fração ficou meio feia, tudo isso aqui dividido por n ao quadrado, que multiplica n mais 1 ao quadrado. Aí, a meu ver, gente, essa aqui é a parte mais difícil da questão, porque não é todo mundo que consegue enxergar essa parte de cima. E, tipo, você acredita que isso aqui ele é um termo quadrático, gente? Por mais louco que possa parecer, eu vou mostrar para vocês. Vou fazer um OBS aqui do lado, ó, e falar sobre o quadrado de um trinômio, né? A gente sabe que o quadrado de um trinômio, ele pode ser escrito dessa maneira: a mais b mais c ao quadrado. Ele é dado pelo quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do terceiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais duas vezes o primeiro vezes o terceiro, mais duas vezes o segundo vezes o terceiro. Isso aqui é o que a gente chama de quadrado de um trinômio. E aqui, gente, essa expressão, ela literalmente ela pode ser escrita assim, ó, n ao quadrado mais n mais 1 ao quadrado. Eu vou provar que isso aqui é um fato, gente. Eu vou fazer o quadrado do primeiro, n à quarta, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do terceiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais duas vezes o primeiro vezes o terceiro, mais duas vezes o segundo vezes o terceiro, né? Duas vezes o segundo vezes o terceiro fica 2n. Quando a gente organiza isso daqui, ó, fica n à quarta, mais 2, n ao cubo, e aí você vê que vai ficar com mais 3, n ao quadrado, mais 2n, mais 1. Ó, você vê que é exatamente a mesma expressão, ó. Isso aqui é muito incrível, né, gente? Tipo assim, você tem que ter uma visão de águia para você enxergar esse tipo de coisa. Aí o que eu vou fazer? Eu vou substituir todo esse numerador por essa expressão, que ele é um trinômio ao quadrado, né? Ele vai ser esse trinômio ao quadrado, n ao quadrado, mais n, mais 1 ao quadrado, sobre n ao quadrado, vezes n mais 1 ao quadrado. Aí você vê que todas as expressões são quadráticas, então a gente pode colocar isso aqui tudo numa única expressão quadrática. Vai ficar n ao quadrado, mais n, mais 1, sobre n, vezes n mais 1, tudo isso ao quadrado, porque isso aqui está tudo como expressões quadráticas, né? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai voltar para o somatório, né? Porque esse aqui estava dentro do somatório. Aí quando a gente volta esse aqui para o somatório, ele vai ficar escrito assim: esse S vai ser o somatório de n, que vai de 1 até 2000, da raiz quadrada dessa expressão. Aí vai acabar ficando simplesmente a parte de dentro, percebe? Agora vai ficar n ao quadrado mais n mais 1. Aí tudo isso aqui vai estar ao quadrado dentro da raiz, ó. Então, se tudo isso aqui está ao quadrado dentro da raiz, a gente corta, né, como se a gente cortasse o índice da raiz com esse ao quadrado. Aí vai ficar simplesmente o somatório dessas duas partes aqui, dessa fração, né? Aí vai ficar o somatório de n, que vai de 1 até 2000, de n. Aqui eu já vou fazer direto a parte de baixo, gente. Ele vai ficar n ao quadrado mais n embaixo. E a parte de cima, ele vai ficar n ao quadrado mais n mais 1. Aí aqui é muito legal, gente, porque a gente vê que na parte de cima, a gente pode fazer uma quebra em duas frações. A gente pode fazer uma quebra em duas frações sem problema nenhum.
sem nenhum tipo de perda, né? A gente pode fazer isso, ó. N de 1 até 2000. Aí o que que eu vou fazer? Ele vai ficar 1 no primeiro termo, mais 1 sobre n ao quadrado mais n, ó. Porque você vê que apareceu aqui, ó, é o mesmo termo, n ao quadrado mais n sobre n ao quadrado mais n fica 1. E aí o outro termo que é 1 vai ficar sobre n ao quadrado mais n. Aí aqui é bom a gente pôr um colchetezinho para poder ver que vai ser feito duas somas, né? Aí ali a gente vai ver que vai aparecer um 2000, gente, na soma. Já parte da resposta, a partir daqui já vai surgir, gente. A primeira parte da resposta da questão, ela já vai aparecer, ó. Você vai ter o somatório de n de 1 até 2000, de 1, ou seja, vai ser o próprio 2000, né? 1 mais 1, 2000 vezes, mais o somatório do n de 1 até 2000 dessa expressão aqui, n ao quadrado, 1 sobre n ao quadrado mais n, né? Aí aqui a gente já vê que o primeiro vai ficar 2000, ó. Esse vai ser 2000, e se soma aí bem aqui, gente, eu já vou fazer uma escrita diferente, eu vou escrever como o n vezes n mais 1 ali. O n do 1 até 2000, de 1 sobre n, em evidência, né, vezes n mais 1. Aí isso daqui, gente, é a parte que vai entrar as frações parciais, né? Esse daqui eu vou chamar de S', gente. Esse aqui eu vou chamar de S'. É um outro somatório bem mais simples e que a gente pode trabalhar com as frações parciais, né? Aí aqui eu até já coloquei logo 2 páginas para essa questão, que eu sabia que ela ia ter umas contas gigantescas, né? Só de esse somatório ficou meio feio. Aqui a gente vai ter o S', ele vai ter esse somatório do n, que vai do 1 até o 2000, de 1 sobre n vezes n mais 1. Aí isso daqui, gente, se trata das chamadas frações parciais, né? Você que caiu nesse vídeo já tinha estudado esse conteúdo, gente? Isso aqui é um conteúdo super importante. Eu sempre falo, inclusive na matéria de cálculo, né? Quando você vai estudar cálculo integral, uma das técnicas de integração é trabalhar com frações parciais, né? Então, o que eu vou fazer com essa fração parcial? Eu vou escrever esse 1 sobre n vezes n mais 1. Ele pode ser escrito da seguinte maneira: é o A sobre N, que se soma com o B sobre N mais 1. Aí aqui é só a gente fazer o MMC algébrico, né? Aí aqui não vou mais ficar repetindo, gente, aquela primeira parte, para não ter que escrever demais, né? Aí que eu vou fazer o MMC algébrico, é o N vezes N mais 1. E aí você vai, a gente faz, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. O A, ele vai multiplicar o N mais 1, e o B, ele vai multiplicar o N, né? A gente pega o que sobra ali da divisão, né? Aí aqui a gente reorganiza, ele vai ficar simplesmente A mais B vezes N, em parêntese, né? Mais o A. E aí isso aqui sobre N vezes N mais 1. Aí o que a gente tem que fazer aqui, gente? É um comparativo no numerador. Sempre que eu dou aula desse assunto, eu até escrevo assim, para os alunos não ficarem com nenhuma dificuldade. É zero, é um zero que multiplica a, que está somando com 1 ali, né? Eu posso fazer isso sem problema nenhum. Ou seja, você vai comparar o A com o A mais B, ou seja, você vai fazer um sisteminha de equações. Ó. O A mais B vai ser quanto? O A mais B vai ser zero. E o A, ele vai ser igual a 1, porque você compara os numeradores. Ó. Já que o denominador ele não mudou, o numerador você vai comparar o A com o 1 e o 0 com o A mais B. Ou seja, aqui você já encontra o valor do B. Ó. O B vai ser menos A, ou seja, ele vai ser menos 1. Aí, ou seja, você vai dizer, né? Ou seja, você vai reescrever aquele somatório S'. Ó. Esse somatório S', ele nada mais é do que o somatório de n, que vai de 1 até 2000, do primeiro termo, né? Que é o A sobre N. O A vale 1, é 1 sobre N. Aí você vai ter um sinalzinho de menos ali, né? Menos o somatório do N, que vai de 1 até 2000. Desse outro somatório, que é 1 sobre N mais 1. Né? Porque já, o B era menos 1, então vai ficar 1 em cima. Aí isso daqui, a gente vai aparecer algo que é muito comum nessas questões de somatório, que são chamadas somas telescópicas, gente, que é muito legal. Essa aqui é a parte mais engraçada da questão. Ó. Quando você pega o primeiro somatório 1 sobre n, você vai ficar com isso. Ó, 1 sobre 1, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 4, mais reticências.
até o último, que é 1/2000, porque ele termina em 2000. Aí você faz menos, né? Abre um colchete. No segundo ele começa a partir do 2, ó, porque quando você substitui o n por 1, fica 1/2. Aí você vai ter 1/2, mais 1/3, mais 1/4, mais 1/5, assim por diante. E o último termo, ele vai ficar 1/2001, porque você vai pegar o 2000 e somar com 1. E aí aqui você vai ter o chamada soma telescópica, gente. Isso aqui é muito legal. A soma telescópica. Ela é chamada de soma telescópica porque você vai ter muitos termos, né? Aí ele tem esse nome de soma telescópica porque são zilhões de termos se somando. Aí que você vê que o meio vai se cortar com menos um meio, um terço corta com menos um terço, um quarto corta com menos um quarto, e todos esses outros termos aqui corta, até 1/2000, gente. Esse 1/2000, ele vai cortar com o antecessor de 1/2001, né? Então, o que vai sobrar de toda essa soma aqui? O que sobra, gente, é só o primeiro termo, que é 1, e o último termo, que é 1/2001. Aí, terminando esse MMC algébrico aqui, quer dizer, esse MMC, desculpem, só o MMC mesmo, é 2001 menos 1, que fica 2000 dividido por 2001. Aí pronto, a gente terminou a outra parte do somatório, né? Aí a gente vai ter que o S, que era aquela expressão do começo, ela de fato vai ser escrita do jeito que a questão tinha dito no enunciado. Ó. O S vai ser 2000, que se soma com 2000 sobre 2001. Isso daqui é igual ao que a questão tinha dito lá no enunciado, que era A mais B sobre C. Aí logo, né, a gente vai ter A mais B mais C, vai ser a soma de 2000 com 2000 e com 2001. Quando a gente faz essas três somas, a gente encontra 6001. E esse é o nosso resultado, gente, 6001. Linda essa questão, né, gente? Você vê que questão bonita, né, gente? O tanto de matemática que é envolvida nessa questão até que você chegue nisso. Né? A resposta, letra C. Beleza? Espero que você tenha entendido todo o passo a passo dessa questão. Procurei ser bastante didático na explicação dela. E, assim, vejam questões parecidas com essa, porque quem está se preparando para essas grandes provas pode vir a se deparar com esse tipo de questão, beleza, gente? Não deixem de dar um joinha no vídeo e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!